Anitta fez Bolsonaro gemer, pessoal, porque o presidente esperneou hoje o dia inteiro por conta do ocorrido em Foz do Iguaçu, que o Bolsonaro não demonstrou um pingo de solidariedade com as vítimas. E aí vem a Anitta, motivada pelo episódio no Paraná, e declara apoio ao Lula. E eu tenho notado uma espécie de movimento da população em torno do Lula, semelhante com o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Você tem essa mesma percepção que eu tenho? O que você acha desse apoio que a Anitta agora deu declarado ao Lula? Deixe o seu like e também se inscreva no canal, rumo aos 170 mil inscritos. E a Anitta, motivada pelo que aconteceu, aquele ato bárbaro em Foz do Iguaçu, onde um militante bolsonarista invadiu uma festa de aniversário de um petista que estava comemorando 50 anos e acabou tirando a vida do petista a tiros, gritando Bolsonaro, né? Parecia até que ele estava fazendo uma jihad. Não é, pessoal? Eu falo pra vocês sobre esse caráter de seita, esse caráter religioso que o Bolsonaro promove com os seus membros, com a sua militância, com os seus apoiadores. Parecia que ele estava gritando por Deus, por Alá, né, pessoal? Muito parecido com esse tipo. Ele foi lá, em vez de gritar por Alá, na hora que ele estava ali lutando contra os infiéis americanos, ele foi e gritou por Bolsonaro, ou algo do tipo. E é claro que um episódio como esse causa repúdio. E o Bolsonaro ele tá reclamando, não, estão falando que eu sou violento, estão querendo me criminalizar. Já começou a história da perseguição. Mas todo mundo se comove, a não ser que você seja um bolsonarista. E a Anitta, obviamente, se comoveu com essa história. Pessoa comemorando seu aniversário, entra lá um fanático, político e também religioso, começa a gritar palavras em prol do Bolsonaro e tira a vida do outro. E aí a Anitta, vendo isso, não conseguiu não se posicionar, saiu da sua neutralidade, que a gente sempre soube que a Anitta não era tão neutra assim, e começou a declarar o seu apoio ao Lula lá no Twitter, onde ela tem mais de 17 milhões de seguidores e hoje ela é a artista mais influente e popular, mais bem sucedida do nosso país. Eu vou ler o que a Anitta falou a respeito do Lula para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, mas já se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você acha desse apoio da Anitta para o Lula. Ela falou o seguinte: ela fez um longo texto no Twitter, né? Fez várias publicações mostrando indignação, porque a população toda se indignou, ainda mais o Bolsonaro fazendo um discurso hoje dizendo que armas libertam muito de mau gosto, gemendo absurdo. Falou o seguinte: pois bem, pois muito que bem, eu havia falado aqui nas redes que não apoiaria Lula no pleito, por querer algo novo e diferente para o Brasil. Experimentar um meio termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que tivemos no passado. Mas o apoio extremamente agressivo e antidemocrático dessa gente não me deixa outra opção. É Lula lá, seus burros, agressores, autoritários e violentos. Quem paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando novamente só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância. Uma mensagem forte da Anitta. E depois ela falou o seguinte: eu deixo aberto aqui todas as minhas redes sociais, TikTok, todos os restos, para que caso vocês queiram compartilhar alguma coisa, eu estou disponível para bombar as redes de vocês. E isso é muito interessante porque o Bolsonaro, vocês sabem, ele tem uma ampla vantagem nas redes sociais comparado aos seus adversários. O Bolsonaro tem aproximadamente 40 e tantos milhões de seguidores, claro, robôs e somado todas as redes sociais. Aqui a nossa plataforma, o Twitter e as outras redes também. Se você somar todos os seguidores dos outros adversários do Bolsonaro, como o Lula, o Ciro Gomes, o Dória, o Moro, o Eduardo Leite, tudo isso somado, você deve ter uns 4 meses essa conta, você não dava metade do que o Bolsonaro tem. Só que hoje, no TikTok, o Bolsonaro, ele tá atrás do Lula. O Lula, então, na outra plataforma, ele consegue ter um engajamento maior, ele consegue ter mais visualizações e ele bomba mais do que o Bolsonaro. E isso é muito importante porque o Lula, ele começa a ganhar um apreço grande por parte da população mais jovem. E as pesquisas de intenção de votos mostram isso. E lá é exatamente a rede social onde as pessoas mais jovens estão. E então eu começo a perceber, pessoal, uma espécie de movimento muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Uma espécie de efeito manada que começa automaticamente a empurrar as pessoas, a jogar as pessoas
para o candidato opositor. Que o Bolsonaro em 2018, ele era o opositor ao PT, ao sistema, ao Temer, era tudo. E as pessoas começavam gradativamente, pela inércia mesmo, sendo jogadas, sendo trazidas, sendo dragadas pelo bolsonarismo. E agora o mesmo acontece, eu sinto, com o Lula, principalmente pessoas muito jovens. Por que uma pessoa de 16 anos, que não, 16, 18 anos, que não vivenciou os tempos de Lula? Porque Lula saiu em 2010. Pessoa que tem 20 anos hoje, na época tinha 10, não tem muita noção do que era a política, do como foi experienciar os governos petistas. Experienciar para o bem ou para o mal. E por isso, estranho, né? Elas irem ao Lula. Então é um movimento que começa a ser criado e isso vai fazer, obviamente, o Bolsonaro tremer nas bases. E eu quero que você coloque a sua percepção sobre isso e também se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ao longo de todo o dia, ele ficou gemendo, porque a campanha já começa a calcular os impactos que esse ato em Foz do Iguaçu traz para a campanha. Porque você tem um bolsonarista entrando, invadindo uma festa de aniversário de um petista, alvejando contra esse petista a vítima, tirando a vida dessa pessoa, deixando 4 crianças órfãos, 4 filhos órfãos, gritando palavras de Jorge Bolsonaro como se tivesse uma jihad, uma coisa assim surreal. Isso pega para a campanha do Bolsonaro e esse assunto vai ficar nos noticiários por um bom tempo, podendo ofuscar inclusive a PEC das bondades que vai ser votada amanhã, ou já foi votada, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Essa mesma PEC das bondades que na semana passada sofreu uma derrota, fez com que o Arthur Lira e o Bolsonaro sofressem uma derrota, mostrando o isolamento do Bolsonaro junto com seus pares do Centrão. Já fiz vídeo, o link está aqui no card para que você possa acompanhar isso ainda mais. Então essa notícia da PEC das bondades pode ser ofuscada justamente pela notícia do ocorrido no Paraná. E o Bolsonaro, ele ajuda, ele fomenta mais essa discussão. Porque ele poderia ter falado simplesmente o seguinte: olha, eu repudio o ato de violência, sou contra essa violência e me solidarizo com as vítimas. Não queremos esse tipo de violência. Quem promove esse tipo de violência não é meu apoiador porque nós não somos violentos. Era só ele ter falado isso, mas não. Ele não quis fazer isso, porque ele é incapaz de fazer isso. Bolsonaro, toda vez que olha para um criminoso, principalmente aquele que comete crimes com arma de fogo, ele quer ir e proteger. Ele tem um instinto maternal com esses criminosos. Eu fiz já vídeo, vou deixar o link aqui no card, fiz um vídeo hoje de manhã, falando todo esse meu repúdio. Então ele mesmo escalou isso. E aí começou a reclamar: ah não, estão me falando que eu sou criminoso, eu não sou violento. Aí ele reclamou do texto da Miriam Leitão, porque a Miriam Leitão no Globo falou o seguinte: olha, o Bolsonaro promove esse tipo de discurso, Bolsonaro promove essa situação. Aí o Bolsonaro falou o seguinte: eu estou promovendo? Ah, não estou fazendo nada, eu estou falando que eu não quero esse tipo de apoiador. Perceba, ele falou que ele não quer o apoiador, mas ele não repudia a violência. Ele gosta desse tipo de situação. Ele é incapaz de criticar a violência, porque ele é violento. E hoje, uma fala muito mal colocada, ele vem e começa a dizer que armas são liberdade. Faça meu favor, né, Bolsonaro? E faça um favor a você mesmo e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Então ele não consegue, né, porque o Bolsonaro, ele sempre tenta se opor à comoção popular. Talvez seja algum tipo de desvio de personalidade, algum problema psicológico, mas isso é a mesma coisa com o uso das máscaras. A mesma coisa. A gente entende até o delírio persecutório do Bolsonaro de acreditar que as medidas de restrição, lockdown e tudo isso aí poderia ser uma jogada dos governadores e prefeitos para derrubá-lo, derrubando a economia e fazendo com que ele tivesse dificuldade para vencer o pleito deste ano. Isso aí a gente pode até entender. Ah, passa na cabeça dele. Tudo. Agora, máscara? Qual o problema? O imunizante? Qual o problema? Ele deveria... Não, nós vamos nos imunizar rápido para poder abrir o comércio. Mas ele não quer, porque parece que se tá todo mundo indo para esse lado, o Bolsonaro quer ir para o outro lado. É impressionante. Então se tá todo mundo condenando a violência, se tá todo mundo mostrando solidariedade, ele quer ir para o outro lado, falar bobagem, continuar atacando, escalando um assunto que não deveria ser escalado. E não escutando os conselhos do Centrão. Porque o Centrão falou: não façam a mensagem pesada, façam uma mensagem leve. Mas aí ele começou a querer competir, colocar uma escala de violência. Não, meus seguidores podem ser violentos, mas olha só o que a esquerda, o que o PT fez. Que coisa mais ridícula, patética, grotesca, por parte do presidente da República. Querer fazer uma disputa, não, vocês são mais violentos. Não faz o mínimo de sentido. E nas vésperas da aprovação da PEC das bondades, Bolsonaro toma essa lapada, uma lapada pesada que vai continuar nos noticiários, a não ser que o Bolsonaro
promova ou faça mais alguma bobagem para poder suprimir esse assunto. Mas ele, geralmente, ele faz isso muito bem. E ainda conseguiu trazer a Anitta, agora de modo explícito, para apoiar o Lula. Então é uma artista forte, com engajamento, jovem, pega esse público jovem atacando o Bolsonaro, fazendo o Bolsonaro gemer de desespero, não de prazer. E para piorar ainda mais, esse episódio de violência que o Bolsonaro não repudiou faz com que ele tenha ainda menos prestígio perante a comunidade internacional, porque esse assunto percorreu o mundo. E sem o apoio da comunidade internacional, mostrando cada vez mais violento, mostrando que é cada vez menos solidário, como que as pessoas vão se solidarizar quando o Bolsonaro começar a ser julgado. E ele falou, né? Já fiz vídeo falando dessa questão da comunidade internacional, o link tá aqui no card. Ele falou, querem me criminalizar, mais uma vez, levantando a narrativa do perseguido, que já tá ficando manjada.